Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos agora à proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse evangelho que nós acabamos de ouvir nos conta uma parábola sobre o reino de Deus. Jesus, quando contou essa parábola, queria explicar para os seus discípulos e hoje explicar para nós como funciona, como é a dinâmica do reino de Deus. Já disse a você, reino de Deus é diferente de céu. Céu é o lugar para onde vamos depois que morremos. Reino de Deus é um jeito de viver que se instaura na nossa vida depois que abraçamos a fé em Jesus Cristo. Então aqui Jesus está dizendo que quem abraça a fé cristã é como essas jovens que saíram com lâmpadas em direção ao noivo. Esperavam a chegada do noivo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, as pessoas que têm a fé, as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como o seu Deus, o seu Senhor, essas pessoas devem segurar as suas lâmpadas acesas à espera do noivo. Se o noivo é Cristo e as nossas lâmpadas são a nossa fé, então é Jesus dizendo: vocês devem manter acesa a chama da fé até que Cristo volte. Não deixar essas chamas se apagar, não deixar também faltar o óleo. O que é o óleo? É a oração. A oração para a nossa fé é como o óleo para a lâmpada. Quanto mais uma lâmpada tem óleo, mais tempo fica acesa a chama daquela lâmpada. No caso aqui, uma lamparina. Assim também é a nossa fé. Quanto mais nós colocamos oração, alimentamos de oração a nossa fé, mais tempo acesa essa chama da fé vai ficar. O que esse texto diz em relação às mães? Esse texto diz que as mães, assim como essas jovens, também devem segurar acesas a chama da lâmpada em relação aos seus filhos. As mães devem ter fé em relação aos seus filhos. Se tem uma pessoa nesse mundo que jamais pode deixar de acreditar na conversão do filho, na mudança de vida, é a mãe. Ainda que toda a família já tenha perdido a esperança, ainda que toda a família tenha rejeitado
esse filho. Você que é mãe não pode se dar ao luxo de seguir os mesmos passos da sua família. A mãe tem que permanecer com a lâmpada acesa até o fim. Não pode deixar a sua lâmpada apagar. Ô padre, o que seria deixar uma lâmpada apagar para uma mãe? É deixar de acreditar e deixar de ter fé que aquele filho vai mudar. É aquela mãe que diz assim: olha, já cansei, eu desisto, eu entreguei os pontos. Essa mãe está sendo no evangelho de hoje como a jovem, as 5 jovens que deixaram as lâmpadas apagarem. Então essa mãe perdeu a esperança, essa mãe já não consegue acreditar e por isso mesmo ela nem luta mais, ela nem reza mais pelo filho, pela filha. Ela diz: seja o que Deus quiser, ele que se vire, ele que se lasque para lá, eu já não vou mais sofrer com isso, eu não vou me importar mais. É a mãe que deixou a lâmpada apagar. Você que é mãe e você que aconselha, que acompanha mães, você precisa sempre fortalecê-las no sentido de não deixar a lâmpada da fé se apagar. Uma das coisas mais tristes que nós podemos ver é uma mãe perder a esperança em relação a um filho. E também é triste pessoas ficarem tentando convencer a mãe de que elas devem desistir do seu filho. Uma mãe não pode desistir do seu filho, ainda que a família inteira tenha desistido. Então eu quero pedir a você, sobretudo você que tem irmãos problemáticos, você que tem uma irmã muito problemática, alguém que parece ser incorrigível, que não muda, e às vezes você fica até com raiva de sua mãe, porque sua mãe continua acreditando, sua mãe continua dando chance. Deixa eu te dizer uma coisa, é um direito, mais do que um direito, é um dever da sua mãe lutar pelo filho dela. Você que não é mãe, você que não tem filho assim, você que não está passando pelo problema que a sua mãe está passando, então, por favor, ao invés de ficar tentando apagar a chama da fé da sua mãe, dizendo para ela: mãe, deixa de ser boba, a senhora fica aí rezando o dia inteiro por esse filho, a senhora fica aí lutando por ele, dando comida para ele, lavando a roupa dele, tem que deixar ele se lascar, tem que deixar ele sofrer. Deixa eu te dizer uma coisa, uma mãe que faz isso por um filho está cumprindo o seu papel da maternidade. Você que não é mãe, talvez não sinta o que ela sente, mas só quem é mãe sabe como é triste, como é duro ver um filho caindo no precipício sem poder fazer nada. Então, se a sua mãe não pode fazer nada para tirar o filho dela do mundo das drogas, se a sua mãe não pode fazer nada para livrar o filho dela do alcoolismo, dos problemas que ele tem, então deixa pelo menos ela cuidar dele do jeito que ela sabe. Não vamos impedir as mães de exercer o seu papel no mundo. Deixa as mães cuidar, porque veja, se o que a mãe faz por um filho de cuidar não puder converter a vida dele, então pelo menos deixa ela cumprir o seu papel de mãe. Ainda que o filho não reconheça, ainda que o filho não faça a parte, a mãe continua fazendo a sua. Foi assim que Santa Mônica fez. Talvez muitas pessoas até diziam para ela: Mônica, desiste, seu filho não tem correção. Ela ficou 30 anos rezando pelo seu filho, 30 anos com a lâmpada da fé acesa, 30 anos irrigando essa chama com as orações. E depois de 30 anos a graça aconteceu. Que o mesmo irmão, que o mesmo irmã aconteça a tantas mães que não deixam a lâmpada da fé se apagar, que oram todos os dias pelos seus filhos, na certeza de que assim como Deus ouviu Santa Mônica, Ele também poderá ouvir cada uma das mães que choram, que sofrem e que oram pelos filhos seus. Que você, que é mãe, receba essa palavra como uma motivação para não desistir, não deixar se apagar a chama da fé em seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.